Filho de uma mãe solo de 14 anos, David Koresh nasceu em Houston, Texas, no ano de 1959, com o nome de Vernon Wayne Harrow. O nome Koresh é uma transliteração do nome persa de Ciro II, o rei que permitiu aos judeus, vitimados pela diáspora feita por Nabucodonosor II, da Babilônia, que retornassem à sua terra. Com uma infância difícil, ele não tinha amigos. Era um péssimo aluno na escola, onde sofria bullying. É dito também que aos 8 anos sofreu estupro por parte de meninos mais velhos. Por essas e outras vivia isolado, com seus 2 únicos interesses, a Bíblia e a música. Aos 11 anos, Koresh havia memorizado todo o Novo Testamento. Aos 19, o jovem religioso envolveu-se com uma menina de 15, que acabou grávida. Nesta época, declarou ter nascido de novo enquanto cristão na Convenção Batista do Sul e mais tarde juntou-se à denominação frequentada por sua mãe, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ali ele se apaixonou pela filha do pastor e, enquanto orava por orientação, abriu os olhos e alegadamente encontrou a Bíblia aberta no capítulo 34 do livro de Isaías, convencendo-se de que ali estava um sinal divino. Ele aproximou-se do pastor e disse que Deus queria que ele tivesse a sua filha por esposa. O pastor, por sua vez, o rejeitou. E quando Koresh continuou a persistir na perseguição à sua filha, esse o expulsou da congregação. Em 1983, David Koresh começou a se autoproclamar profeta. No mesmo ano, Lois Roden, então líder, autorizou Koresh a passar a sua própria mensagem, o que causou controvérsia no grupo. O filho de Lois Roden, George Roden, pretendia ser o próximo líder do grupo e considerou Koresh um intruso. Quando Koresh anunciou que Deus o havia instruído para se casar com Rachel Jones, houve um curto período de calma em Monte Carmelo, mas isto se provou apenas temporário, porque, na luta pelo poder que se seguiu, George Roden, declarando ter o apoio da maioria do grupo, forçou Koresh e seu grupo a sair de Monte Carmelo com armas apontadas nas costas. Koresh e mais 25 seguidores fixaram-se em Palestine, Texas, a 145 quilômetros de Waco, onde eles viveram sob condições difíceis, em ônibus e barracas pelos 2 anos seguintes, nos quais Koresh realizou o recrutamento de novos seguidores na Califórnia, no Reino Unido, em Israel e na Austrália. Em 1985, o líder religioso viajou a Israel, onde declarou ter tido uma visão de que ele era o próprio Ciro, o Grande dos dias atuais. Pelo menos até 1990, ele acreditava que o local de seu martírio poderia estar na Terra Santa, mas em 1991, ele convenceu-se de que seu martírio seria nos Estados Unidos. Ele disse que as profecias de Israel seriam cumpridas em Waco e que o centro de Monte Carmelo seria o reino de Davi. No acampamento em Palestine, o lunático esforçou-se de modo que todos acreditassem e confiassem apenas nele. Todas as ligações anteriores, fossem elas familiares ou de outra natureza, nada mais significavam. Sua lógica era a de que eles tinham que depender de alguém, que então dependessem dele. Nesse tempo, ele já havia começado a divulgar a mensagem que ele próprio era o Cristo, proclamando ser o Filho de Deus, o Cordeiro que poderia abrir os 7 selos. David criou uma guarda pessoal, onde os homens separados de suas esposas deveriam proteger a seita e o líder. As regras criadas por David eram rigidamente impostas aos seus seguidores, mas não se aplicavam a ele. Além de consumir álcool, o que era proibido aos outros, pregava o celibato, mas dormia com aproximadamente 15 mulheres, a maioria delas menores de 14 anos de idade. Lois Roden faleceu em 1986. Em 1989, George Roden assassinou um homem chamado Daylo Adair com uma machadada no crânio após Daylo declarar-se o verdadeiro Messias. Roden foi acusado de homicídio e mantido em um hospital psiquiátrico em Vernon, Texas, em função dele possuir uma dívida tributária de milhares de dólares. O Monte Carmelo foi mantido à venda. Koresh e seus seguidores levantaram dinheiro e compraram a propriedade,
que foi renomeada Rancho Apocalipse. Até então, Koresh ensinava que a monogamia era a única forma correta para se viver, mas repentinamente anunciou que a poligamia era válida, entretanto, apenas para ele. Ainda em março de 1986, Koresh dormiu pela primeira vez com Karen Dolly, de 14 anos. Ele pregava ter o direito de possuir 140 esposas, no qual 60 delas seriam suas rainhas e as outras 80 concubinas, baseado na interpretação do Cântico de Salomão. O agente especial da ATF, David Aguilera, entrevistou a ex-davidiana Janine Bunds, a qual havia dito que Koresh era o pai de pelo menos 15 crianças com várias mulheres e adolescentes no grupo. De acordo com Bunds, algumas das moças tornaram-se mães de filhos de Koresh com idades de até 12 anos, e ela disse ser a própria mãe de 7 dessas crianças. Também disse que Koresh poderia anular todos os casamentos de membros do grupo por ele liderado. Assim, ele tinha acesso sexual exclusivo às mulheres. Em seu livro, James Tabor afirma que Koresh reconheceu em uma fita de vídeo enviada do rancho religioso, onde ele afirma ser o pai de mais de 12 crianças de diversas esposas, algumas das quais eram jovens de 12 e 13 anos quando se tornaram grávidas. Kitty Jewell, filha do membro da seita Cherry Jewell, afirmou em juízo perante o Congresso em 1995 que foi molestada sexualmente aos 10 anos por Koresh, o qual lia para ela a Bíblia enquanto a violentava. Lift up your dress. Higher. Higher. Go on, look at her. Autoridades federais dos Estados Unidos receberam a informação de que estavam sendo produzidas metralhadoras na comunidade. Foi constatado que os davidianos possuíam um estande de tiro ao ar livre e que estocavam grandes provisões de alimento e munições, acreditando que logo se iniciaria um novo holocausto. Koresh esteve por 3 vezes em Israel e previa que tropas americanas invadiriam a Palestina, momento em que ele próprio se levantaria como um anjo vingador. Em julho de 1993, foram descobertas várias granadas interceptadas pelo governo, destinadas aos davidianos em Waco. O pacote foi novamente lacrado e entregue aos destinatários, para que assim fosse possível obter as devidas ordens judiciais para invadir a propriedade. A SWAT da ATF chegou ao Monte Carmelo com um plano de resolver o problema rapidamente, porém, contrariando as expectativas, uma feroz resistência foi iniciada pelos davidianos, que mataram 4 agentes da ATF e perderam 6 de seus homens. Deu-se então início a um cerco de 51 dias, que contou com a participação do Exército Americano, FBI, da própria ATF e da Polícia do Texas. Depois de infrutíferas tentativas de negociação, foi dada a ordem de invasão. A invasão então tomou rumos mais violentos. Em algumas horas, a propriedade estava incendiada e fortes explosões ocorreram, matando 84 pessoas, sendo que 17 dessas vítimas eram menores de idade. O corpo de David Koresh foi encontrado carbonizado, com uma bala alojada na testa. Apenas 10 ocupantes de Monte Carmelo se salvaram. O mundo permanece cheio de psicopatas que usam a Bíblia para manipular pessoas que os veem como legítimos representantes de Deus. Se você acha esse trabalho interessante e importante, então dê um like, compartilhe, comente, inscreva-se, deixe o seu comentário. Se você pode e quer, entre para o clube de membros. Se não pode, tampouco quer, o que mais importa é a sua presença aqui, curtindo, prestigiando o nosso trabalho. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.